E quando você citou a parte que ele vai lá pro Papa e volta, há quem diga que quando ele voltou, sem o comando dele lá, se desviou um pouco, né? Isso. Aconteceu isso? Sim, sim. Como o percurso, a maioria era feito ou de cavalo ou a pé. Como eles não tinham postos, o percurso era sempre a pé. Então demoravam-se dias na estrada, dias e dias. E Francisco tendo também uma amiga, que eu também preciso falar dela, Frei Jacoba. Para uns Frei Jacopa, para outros Frei Jacoba, que era uma senhora muito rica em Roma, que amava Francisco e sempre o acolhia lá. Então, às vezes ele ficava dias na casa de Frei Jacopa. Então, demorou para voltar. E nisso a ordem já estava num tamanho tão grande que já fugia do controle de Francisco. Ele não sabia nem mais o nome de todos, né? Não sabia nem de onde vinham. Né? E começou a chegar na ordem pessoas intelectuais, né, que queriam viver o voto de pobreza, mas que não queriam abrir mão do estudo, abrir mão de ter um lugar para dormir, de ter um teto, de ter um alimento todo dia, de ter um lugar para tomar banho, de ter uma roupa, de ter um mínimo de conforto, vamos dizer assim. E o Francisco já era muito rigoroso, né? Com ele Sim, mesmo, né, sim, também. sim. Ele tinha uma proteção tão grande assim pela dama dos seus sonhos, que ele chamava que era a Senhora Pobreza. Né? Ele tinha um zelo tão grande pela simplicidade, pela humildade, e porque ele sabia dos riscos, né, da posse, tanto que a própria igreja tentou convencer Francisco a aceitar algumas posses, né? Olha, a igreja pode te deixar colocar à sua disposição um convento, construir, não sei o que, para você abrigar os seus irmãos que vivem pelas ruas, né? Como mendigos, né? Isso não está certo, você precisa proteger os seus irmãos. E Francisco falou, olha, eu não posso aceitar isso. Porque se eu aceitar um convento, eu vou precisar protegê-lo dos ladrões, dos salteadores, né? E para isso eu vou ter que usar de violência, ou eu ou meus irmãos vão ter que usar de violência para proteger o bem, né? Ele não queria nada que arriscasse a sua o bom, o belo, a santidade, sabe? E, e aí, nessa ausência de Francisco, os irmãos falam assim: não, é Francisco que não quer, eu quero. Né? Se ele não quer, a gente quer. Então se reuniu uma turma que foi lá no bispo e falou: não, nós queremos um convento, nós queremos estudar, nós queremos tudo. E aí a igreja colocou à disposição, né? Porque acharam que Francisco já não voltava mais. E aí, quando ele viu, o circo estava armado. E aí ele chegou lá destruindo tudo, né? Como ele lembrou muito a passagem de Cristo no templo, né? Expulsando os vendilhões. Francisco fez a mesma coisa, né? Se vocês não querem viver a pobreza tal qual nos manda o Cristo, né? Crucificado e pés descalços, né? Vocês não é aqui o lugar de vocês, fora daqui. Olha. E aí aí nisso teve uma cisão, uma separação. A ordem passou a ter duas vertentes. Os que eram a favor de Francisco, que viviam o franciscanismo primitivo, da extrema pobreza, de nada possuir, e teve os outros que eram da turma do Frei Elias. Frei Elias, que depois se tornou o comandante da ordem, e esse bastão passado por Francisco, olha só. Francisco não concordava com o pensamento de Elias, mas através de um conselho de irmã Clara, ele pensou diferente e falou: não, realmente, eu estou apegado até com a ordem, né? Eu, Clara chegou e disse a real para Francisco: pai, você não é realmente livre como você pensa que é, não. Você também está apegado às coisas materiais. A sua ordem, por exemplo, é um apego. Você está apegado aos irmãos, né? Você quer protegê-la como se fosse uma coisa sua e não é sua, é de Deus. Então você não é verdadeiramente pobre, Pai Francisco. E aí aquilo sai para um. Assim, Sim. é exatamente isso. Né? Ela falou: quando você quis se dispor das roupas, você ficou nu porque você não queria ter nada. Por que agora você quer ter uma Um ordem, comando, um né? comando? Então, quando isso caiu no coração de Francisco, ele falou assim: é isso. Meu Deus, como eu sou, né? Como eu sou mesquinho, como eu sou apegado. E aí passou o bastão. Ó, chegou em Frei Elias, chamou o capítulo, né? Que era a reunião que eles faziam anualmente.
e falou: olha, a partir de agora, Frei Elias é o comandante da ordem, eu não me procurem mais para nada, né? Para qualquer aconselhamento, para rezar, mas quem vai mandar agora é Frei Elias. Mesmo sabendo que Frei Elias podia transformar aquilo numa outra coisa, né? Mas por desapego, para querer ficar totalmente livre de tudo, por saber que tudo era de Deus e ele nada possuía, aí até da ordem ele se desfez. E ele continuou ali com a ordem, sob o comando do Elias, ou ele foi para outro local? Continuou sobre os comandos de Elias. Ele falou assim, inclusive chamou Elias de pai, falou assim: pai Elias, a partir de agora eu sou seu servo mais obediente. O que você me falar para fazer, eu vou fazer. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.